Nós temos aí numa caminhada falando sobre culto, né? E é uma coisa maravilhosa nós podermos pensar sobre culto nesse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo, né? E nós já fizemos aí 3 encontros, né, sobre culto, né? O primeiro encontro nós falamos do lugar do culto, o segundo encontro nós falamos do em verdade, o nosso culto precisa ser em verdade. Terceiro encontro, nós falamos de cultuar aquilo que nós conhecemos, né? E hoje eu quero pensar um pouquinho também sobre culto, mas agora pegando alguns exemplos de culto, né? E para hoje eu escolhi um exemplo muito conhecido de culto, e eu gostaria que você, se você puder, abrir a sua Bíblia aí, em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Esse é um exemplo de culto que nós conhecemos muito bem, principalmente porque a gente fala de Ana, a gente fala de Eucana, né? A gente fala dessa história maravilhosa que é o nascimento de Samuel. No entanto, há algumas lições a aprender aqui com esta família sobre culto, né? E eu gostaria de refletir com você, então, sobre estas lições de culto, tá bom? Então, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, eu vou ler pelo menos até o verso 11, para nós lembrarmos um pouquinho dessa história de Eucana e as suas mulheres, né? O nascimento e a promessa de Deus para Ana, ok? Então, o texto diz assim: havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa e de Efraim, chamado Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, Efranita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, este homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então, seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nesta ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, com a alma amargurada. Ana orou ao Senhor e chorou muito, e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela sua cabeça, pela cabeça dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa falar conosco nesta manhã e encher os nossos corações com a tua presença,
com a presença da tua palavra, Senhor, porque é o Senhor quem fala conosco. Orienta-nos, ó Pai, e fala, ó Pai querido, aos nossos corações nesta manhã. É o que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Esta mensagem, esse texto é muito conhecido, né? A história de Ana, de Eucana, de Penina, a promessa que ela fez ao Senhor, o voto que ela fez ao Senhor, e como o Senhor atendeu a sua promessa, né? Mas algumas coisas nessa história que nós podemos aprender sobre culto. E eu queria repartir com você, compartilhar com você alguns ensinamentos sobre culto desta história aqui que está narrada no livro de 1 Samuel. E a primeira grande lição é que o culto é uma atividade que pode ser realizada em família. O culto pode ser prestado em família. Nós começamos o texto lendo que Eucana saía da sua cidade, aquela cidade de nome difícil lá, né? E caminhava todos os anos a Siló para prestar culto. Ele não ia sozinho, ele levava a sua família, as suas esposas, os filhos de Penina, eles iam todos juntos numa caravana para cultuar ao Senhor. E aqui nós aprendemos que é necessário uma dedicação ao culto, é necessário um envolvimento familiar no culto. Nós aprendemos no primeiro encontro nosso que o culto é prestado dentro do coração e que não preciso estar num lugar específico para prestar culto. E isso é verdade. A partir do Novo Testamento, o culto não era prestado lá em Jerusalém ou em Gerizim, mas o culto era um culto em espírito, porque Deus é espírito. Mas aqui no Antigo Testamento, na época de Eucana, isso não era possível. Ele tinha que encaminhar-se ao lugar onde havia o tabernáculo para ali prestar culto. E nesse tempo, o tabernáculo estava montado em Siló, né? Quando Eli era sacerdote e os seus filhos, Ofni e Finéias, serviam em Siló. Então ele fazia todo esse deslocamento, ele se organizava, era uma viagem, ele saía lá de Eufrates, lá da região de Eufrata, e descia a Siló. Perceba uma dedicação da família em ir ao culto, em prestar ao culto. E o que nós aprendemos? Aprendemos que o nosso culto também precisa requerer de nós esse esforço, essa dedicação. Não dá para prestar culto sem se esforçar de alguma forma. Não dá para prestar culto simplesmente, se der certo, se for conveniente, se as circunstâncias forem favoráveis. Não, a gente tem que se mover em direção a Deus. O Deus vai se alegrar quando nós nos esforçamos para cultuá-lo, quando nós nos empenhamos em cultuá-lo, quando nós nos dedicamos em cultuá-lo. E isso eu aprendo com Eucana, que fazia aquela caravana, juntava todo mundo, chamava as esposas, junta aí, faz as comidas, prepara os embornar aí, as marmitas, e vamos até Siló prestar culto. Isso é um aprendizado para nós, porque nós vivemos num tempo de uma grande acomodação, né? O irmão Jonas estava falando aí, a irmã Solange também orou nesse aspecto, como nós estamos vivendo num tempo de acomodação, onde as pessoas querem que o culto, querem que Deus se encaixe na vida delas. E eles não querem, às vezes, ter o mínimo esforço para prestar culto, né? E alguns acham pesado, né? Ter que levantar domingo para reunir, ou ter que parar domingo à noite para prestar atenção numa 1h20, 1h30 de culto, celebrar ali com os outros irmãos. Como as pessoas têm vivido um desinteresse, uma capacidade de não se dedicar ao Senhor. Primeira coisa que eu aprendo com a Eucana é que o culto requer de nós dedicação. Não dá para prestar culto de qualquer jeito. Não dá para prestar culto sem dedicação. Há uma lição muito preciosa que eu aprendo com Davi, quando ele percebe lá uma grande propriedade
e ele chega e fala assim, eu vou comprar essa propriedade aqui e vou fazer um altar ao Senhor e vou prestar culto ao Senhor. E o rei, o dono da propriedade, para fazer uma média com Davi, fala assim, não, rei, eu vou doar isso aqui, se é para o Senhor, eu vou doar para você prestar culto, né? E Davi nos ensina uma grande lição. Ele diz assim, eu não oferecerei em sacrifício ao Senhor algo que não me custe nada. O culto tem que custar alguma coisa de mim, o culto tem que tomar algo de mim, eu tenho que entregar algo, eu tenho que me dedicar de alguma forma. Seja me dedicar levantando cedo para ligar o meu aparelho, configurar o meu aparelho e participar com os meus irmãos, orar com os meus irmãos, seja eu ter que ir à igreja, enfrentar esse tempo difícil de doença, eu preciso prestar culto de alguma forma. Eu preciso demonstrar ao Senhor que eu estou me dedicando a Ele, de alguma forma. E às vezes, as pessoas não querem nem clicar num botãozinho para ficar ouvindo, participando de um culto. E isso é muito lamentável no nosso tempo, né? Como está o nosso culto se a gente não se dedica ao Senhor? Como está o nosso culto se a gente não tem o desejo de gastar um tempo ouvindo, gastar um tempo participando, gastar um tempo lendo um texto bíblico, gastar um tempo cantando ao Senhor? Isso é muito sério, é muito sério. Não dá para existir culto sem dedicação e entrega. E é isso que eu aprendo aqui com Ana, com Eucana. Eucana mostra para gente que é preciso ter pelo menos 2 tipos de entrega para prestar culto. A primeira entrega é a entrega da expiação do pecado. É a entrega de um animal para ser morto ali e pelo sangue daquele animal ser vertido, ser perdoado os nossos pecados. Naquela época, era assim que se perdoava os pecados. Cada vez que você ia prestar culto, então você levava uma oferta a Deus para ser sacrificada, para que pelo sangue daquela oferta você tivesse perdão dos pecados. A primeira oferta que nós temos que prestar como culto é uma oferta de entrega para perdão dos pecados. E como você pode entregar hoje algo ao Senhor para perdão dos pecados? Você não vai levar um carneiro lá para a igreja para o pastor matar e você, pelo sangue do carneiro, ter os seus pecados perdoados, porque Jesus já foi o nosso sacrifício eterno, perfeito e suficiente. Mas eu preciso entregar hoje alguma coisa para ter perdão dos pecados. O que eu preciso entregar? Eu preciso entregar o meu coração. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso entregar a Ele as coisas que estão no íntimo do meu coração, que às vezes somente eu sei, os pecados meus de estimação que eu guardo ali, às vezes eu não deixo ninguém mexer, eu preciso entregar diante de Deus para que haja culto, para que o meu culto seja verdadeiro e para que eu possa receber perdão dos pecados. Não adianta eu ir à igreja, não adianta eu fazer a minha dedicação, se eu ainda tento esconder de Deus coisas que não agradam a Ele. Não adianta eu tentar prestar culto se ainda tem no meu coração, se ainda eu pratico coisas que não agradam a Deus, se eu ainda tenho vícios, se ainda eu se envolvo com outras coisas que não agradam a Deus, que ofendem a santidade de Deus. Eu preciso culto à entrega. Culto é dedicação e entrega, eu aprendo com Eucana. E eu preciso entregar a Deus para prestar culto o meu coração, os meus pecados em confissão, para que Ele possa me perdoar. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Eucana, né? Que eu preciso entregar a Deus algo para receber perdão. E esse algo é o confessar os meus pecados. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo com Eucana nesse momento tão especial, né? O versículo 5 é um versículo especial para mim nesse texto, porque diz que Eucana, quando ele chega para prestar o culto, ele faz o seu holocausto lá, e ele pega aquelas coisas que eles podiam, uma parte do holocausto eles podiam comer ali enquanto prestavam culto, uma parte o sacerdote era queimado,
virava cinza, né? Outra parte o sacerdote podia comer, mas uma outra parte eles também podiam comer. E ele pega aquela outra parte que ele podia comer e ele reparte com Penina e com os seus filhos, ele entrega para sua família comer, mas o versículo 5 diz uma coisa maravilhosa para nós. Para Ana, ele dava uma porção em dobro. Você já pensou nisso? Para Ana, ele dava uma porção em dobro. Não era à toa que Penina tinha inveja, tinha ciúmes. Porque ele amava Ana e para Ana ele dava uma porção em dobro. E olha só o que diz o verso 5. Mesmo sendo ela estéril, mesmo sendo ela sem merecer, ele lhe entregava uma porção em dobro. Uma oferta, uma dádiva de amor sem merecimento. E aqui eu aprendo que culto é entrega. Culto é uma entrega de amor sem merecimento. Culto é uma entrega de amor sem merecimento. E aonde eu encontro ressoando essa mensagem? No próprio Deus. Porque Deus amou-nos sem merecimento. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que ele nos amou antes que nós pudéssemos, mesmo quando nós éramos pecadores, que ele prova o seu amor para conosco. É Deus nos ensinando como ele quer ser cultuado, sem merecimento. Então nós temos que adorar a Deus, não porque ele nos deu um carro novo, não porque ele nos deu uma casa, não porque ele é bonzinho para nós, então eu vou prestar culto, porque Deus tem me dado coisas, ele tem me protegido. Não, eu tenho que cultuar a Deus, porque pelaquilo que ele é, e não por aquilo que ele me dá. Porque quando eu cultuo a Deus por aquilo que ele me dá, o meu culto é falso. O meu culto é por merecimento. E não é um culto por merecimento que Deus quer de nós. É um culto de entrega de amor. Um culto de entrega de amor. E eu vejo aqui Eucana nos mostrando isso. Quando ele entrega para Ana, mesmo sem ela merecer, ela não tinha filhos, ele podia tratá-la de uma forma diferente, ele podia, talvez até desprezá-la, né? Mas não, ele a amava. E mesmo sem ela merecer, ele dava a ela porção dobrada daquilo que ele dava para Penina. Culto é uma oferta de amor, é uma entrega. É quando eu dou a Deus algo de mim, não porque ele me deu algo em troca, mas porque eu sei quem ele é. Lembra que nós falamos que quando nós conhecemos e sabemos quem ele é, então eu presto culto. Eu separo um tempo de adoração, eu separo um momento do dia para estar na presença dele. Ou eu levanto de madrugada mais cedo, ou eu vou dormir mais tarde, mas eu arrumo um tempo, porque eu entendo que ele é Deus e ele precisa ser cultuado. Mas há também duas mensagens sobre culto que eu aprendo com Ana agora. As duas primeiras eu aprendi com Eucana, né? Que culto preciso entregar alguma coisa para receber perdão. E que culto é uma entrega de amor, né? Sem merecimento. Mas Ana também vai nos ensinar algo especial, né? Ela vai nos ensinar que o culto é uma entrega diante do Senhor de todas as coisas que estão no nosso coração. Sem restrição. Sem restrição. Eu não posso esconder nada dentro do meu coração quando eu estou em culto. Eu preciso entregar tudo. Eu preciso desabar em lágrimas, se for preciso. Eu preciso me quebrantar, e é isso que Ana ensina para nós. Ela sai ali daquela refeição, e ela não quis comer, ela estava chorando, e ela, então, vai diante do templo, e eu entendo aqui que ela não entrou no templo, porque Eli ficou observando ela sentado à cadeira no pilar do templo, mas ela vai diante do templo e ela se quebranta.
ela se prostra, ela chora todas as suas mágoas ali, tudo que aflige o seu coração, ela derrama diante do Senhor. Culto é um momento que a gente se derrama diante do Senhor. É o momento de entregar todo o coração. Não dá para a gente tentar cultuar a Deus com reservas. Não dá para a gente tentar cultuar a Deus com outros sentimentos nos corações que não sejam um sentimento de realmente adoração. É por isso que Jesus disse que se você chega para fazer a sua oferta, e perceba que novamente Jesus está se referindo a culto como algo que você entrega. É por isso que Jesus disse que quando você chega para fazer a sua oferta, e lembra, e percebe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, então você tem que deixar a sua oferta ali, parar o seu culto, primeiro ir lá, resolver com o seu irmão, acertar com ele, para depois você voltar e prestar o seu culto, para o seu culto seja aceito, para que o seu culto seja válido. Né? Para entregar a sua oferta, prestar o seu culto para que o seu culto seja válido. Culto é o lugar aonde eu me quebranto. E é interessante que aqui tem uma coisa muito especial. Às vezes as pessoas vão para a igreja, vão prestar culto, né? E saem do culto da mesma forma que entraram. E falam assim, hoje, seu louvor estava estranho, estava desafinado. Nossa, o pastor parece que não estava empolgado hoje e tal. E sabe por que isso acontece? Porque elas foram ali para assistir um culto, para assistir alguém cantando, para assistir alguém expondo a palavra, mas não foram ali exatamente para abrir o seu coração diante de Deus. E é isso que Ana ensina, que culto é quando eu vou para abrir o coração diante de Deus. Culto é quando eu vou e não importa quem está cantando lá na frente, eu fecho os meus olhos e eu glorifico, eu oro, eu clamo ao Senhor, eu apresento as minhas mazelas diante dele, eu me entrego, eu me quebranto, se for necessário eu choro, mas eu me quebranto diante dele. É preciso um culto verdadeiro. E o culto verdadeiro acontece quando eu entrego tudo que está no meu coração. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo com Ana. Que culto é, sim, um momento de entrega, mas é um momento de uma entrega especial. É um momento de uma consagração ao Senhor. Veja como isso é muito sério, irmãos. Culto não é simplesmente eu ir lá e assistir um culto, eu sentar diante do meu celular, e eu coloco o celular aqui, ligo o jogo do Flamengo aqui, e fico assistindo o culto, assistindo o jogo, ou eu coloco o celular aqui, vou lavando a louça do dia e vou assistindo o culto, ou eu ponho lá e vou fazendo churrasco e assistindo o culto. Não. Culto é o momento onde eu presto culto. E por que eu presto culto junto, naquele momento ali que o culto está sendo transmitido online? Porque é o momento que a minha igreja, que a minha congregação, que os meus irmãos estão todos no mesmo espírito prestando culto. E se isso só vai ser verdade, nós só estaremos em culto se cada um na sua casa tiver com o coração ligado em prestar culto, em se entregar, em consagrar aquele momento. Às vezes a gente que é batista, meio tradicional, tem medo de falar essas palavras, consagrar, né? Dedicar, vamos... Não, mas é verdade. Quando eu separo aquele momento especialmente para uma coisa específica, então eu estou consagrando ao Senhor. E é isso que Ana ensina. Quando ela faz o culto, quando ela promete aquele voto, e Deus atende a sua oração, e lhe dá um menino. Então, ela, depois que o menino é desmamado, ela volta para prestar o culto. E para concluir o seu culto, e ela consagra, ela entrega completamente o seu filho para o Senhor. Culto é isso. É uma consagração integral, irreversível, porque Samuel não voltou mais para morar com a mamãe. Samuel, depois de velho, visitava a mãe, diz o texto, mas ele viajava por todas as regiões, julgando o povo, orientando o povo, sendo profeta de Deus, e de vez em quando ele vinha
até onde a sua mãe estava, e contava para ela, e tem um desenho bíblico muito lindo, de Ana e Samuel. Olha, você coloca lá para o seu filho assistir, e assiste com ele que vai escorrer lágrima dos olhos. E eu tenho essa imagem fixa na minha mente. Eu era pequeno e assisti já esse desenho bíblico. É quando Samuel, adulto, volta, sim, o desenho volta da sua mãe, ele se ajoelha diante da sua mãe e começa a dizer: olha, mãe, Deus tem feito maravilhas no meio do povo. Eu tenho julgado o povo e Deus tem abençoado o povo. Perceba que culto é uma entrega irrestrita. E culto é uma entrega, uma consagração daquilo que você tem de mais precioso na sua vida. Ana não entregou um cabrito, não. Ana não entregou uma ovelhinha. Ana não entregou um saco de farinha pela oferta de cereal, não. Ana entregou aquilo que Deus tinha dado para ela, aquilo que vinha ao encontro de todo o sofrimento dela, aquilo que sanou todas as suas dores, aquilo que resolveu todos os seus problemas de injustiçamento contra a sua contra a sua adversária Penina. Ana entregou o seu próprio filho. Olha que coisa maravilhosa. E eu vejo aqui outros exemplos. E isso é Deus mostrando o culto que ele quer. Culto de entrega. Porque lá em Abraão também, quando Abraão estava morando lá no meio de um povo pagão, no meio de um povo onde existia sacrifício de crianças, no meio de um povo que prestava um culto que não agradava a Deus, Deus se manifesta também a Abraão e fala assim, ó, vai lá e sacrifica Isaac. E o que Deus está ensinando ali para Abraão? Ensinando que nós precisamos entregar aquilo que nos é de maior valor. Por quê? Porque foi isso que Deus fez por nós. Entregou o seu filho, Jesus. E é por isso que eu preciso me entregar. Eu preciso me consagrar, porque culto é entrega. Não existe culto se não houver entrega. Entrega que faz perdão, produz perdão de pecados, ou seja, entrega de confissão de pecados, de arrependimento. Entrega que é prova de amor imerecido. Quando eu trago ao Senhor algo de oferta, quando eu trabalho para o Senhor, quando eu oferto ao Senhor, quando eu lhe entrego alguma coisa que não é devido, mas é porque eu amo, porque eu sei quem Ele é. Culto é quando eu entrego todo o que está no meu coração. Ana se quebrantou, chorou, tanto que Eli pensou que ela estava bêbada. Logo cedo. Ana nos ensina que culto é quando eu entrego tudo que está no coração. E Ana nos ensina que culto é quando eu consagro o que eu tenho de melhor valor ao Senhor Todo-Poderoso. Queridos, nós precisamos refletir e olhar para nós e pensarmos seriamente que culto nós temos entregado ao Senhor. Que culto nós temos entregado ao Senhor. Tenho visto muita gente brincando de prestar culto ao Senhor, negligenciando momentos importantes de andar na presença do Senhor. E saiba que de todas estas coisas, nós teremos que prestar contas diante dele. Nós teremos que prestar conta de todas as palavras que saírem de nossas bocas, disse o Senhor Jesus. Nós teremos que prestar conta de todos os pensamentos do nosso coração, diz o Senhor Jesus, porque ele disse que se você pensou no seu coração, já cometeu pecado. Nós teremos que prestar conta de todas as coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos. Nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizermos, enquanto aqui estivermos, para o Senhor. Ele vai requerer esta prestação de contas de nós. É por isso que o culto não é simplesmente quando eu vou para a igreja, coloco uma roupa bonita, aquela roupa de crente, né? E vou para a igreja e não. Por isso que o culto é a minha vida.
quando eu vivo todos os dias, entregando a Ele, confessando os meus pecados, entregando a Ele uma oferta de amor, entregando a Ele tudo que está no meu coração, consagrando a Ele tudo que eu tenho de maior valor. Culto é quando eu realmente me entrego, quando eu realmente entrego ao Senhor tudo que tenho, tudo que sou. Eu queria que nós orássemos nessa manhã. Eu estou vendo uma mãozinha ali levantada, não sei se já estava levantada, irmã, ou você levantou agora, tá? Mas não tem problema. Depois que nós orarmos, se você quiser falar, que se alguém quiser reagir, manifestar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, a gente vai poder fazer isso, tá bom? Mas eu queria orar por vocês nesse momento. Queria orar para que Deus falasse ao seu coração e para que você realmente fosse um cultuador de verdade, um adorador de verdade, alguém que se entrega, alguém que presta um culto verdadeiro ao Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça e pense agora, que culto você tem prestado? O que você tem entregado ao Senhor? De repente, você não tem nem entregado um tempinho no domingo, de repente você não tem entregado o seu coração, de repente você não tem entregado nada, de repente, o que você tem entregado? Não responda para mim, mas olhe e faça uma análise dentro do seu coração e pense, o que você tem entregado ao Senhor como expressão do seu culto ao Senhor? Eu quero orar pela sua vida. Pai Santo, Pai bendito, Pai de amor, nós te damos graças, ó Pai, nesta manhã. Nós rendemos os nossos corações ao Senhor. E agora, Senhor, nós nos quebrantamos na tua presença como uma expressão de culto, ó Pai. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor está no meio de nós. E nós podemos ouvir a tua voz. Nós queremos te agradecer, ó Pai. Senhor, nós queremos também pedir que o Senhor fale aos nossos corações nesse tempo. Que o Senhor nos ensine a prestar culto verdadeiro ao Senhor. Que o Senhor, ó Pai querido, nos ensine a adorá-lo verdadeiramente, a entregar a Ti os nossos corações, os nossos pecados, a entregar a Ti, ó Pai, uma oferta especial de amor ao Senhor, a consagrar ao Senhor aquilo que nós temos de maior valor em nossas vidas. Ó Deus de amor, que cada um de nós aqui possa prestar um culto verdadeiro ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus queridos? Que coisa boa. Alguém quer expressar alguma reação Amém. nesse momento?